você disse que jogou profissionalmente. Quais os times que você jogou e qual a razão de você ter se aposentado? Em 83 eu joguei no Monte Líbano, em São Paulo. É um clube que hoje em dia não tem mais basquete, já há uns 4, 5 anos não existe mais basquete no clube. Daí de lá eu fui para Sorocaba, joguei 2 anos. E em 86 eu vim para Pinda, na época era a Ferroviária que estava montando basquete. E de 86 até 92 eu continuei jogando. Me aposentei porque num jogo eu tive uma lesão no joelho, eu estourei o cruzado. E aí você não consegue mais jogar, eu também não operei, e aí as outras coisas vão acontecendo, nasceu o filho, e você tem que começar a trabalhar muito mais dobrado, viu? Quando vocês tiverem filho, tem que trabalhar dobrado. E aí eu fui me afastando da quadra, né? Para jogar, mas aí comecei a desenvolver a função de técnico, e aí vim sendo técnico de equipes, até chegar nesse ponto de montar escolinhas de basquete, que é atualmente a minha atividade paralela. E os seus principais campeonatos? Campeonatos que eu participei, que eu ganhei, que eu participei. Não, você ganhou os principais. Só. O que acontece? Não, os principais. Que não ganhou. Não, os principais. Que eu participei? É. Ah, tá bom. Não, eu participei, os principais campeonatos foi o Campeonato Paulista, né, ao longo de todo o tempo que eu joguei. O Campeonato Paulista, que é um campeonato muito forte. O Campeonato Brasileiro também de seleções, que quando eu jogava no Maranhão, fui pela seleção do Maranhão no Campeonato Brasileiro, né, e lá que me convidaram para vir para São Paulo. Então, se tem garotos ou garotas que jogam basquete ou vôlei, vocês têm que se dedicar sempre conciliando ao estudo, e você não pode pensar nunca que ninguém está te observando. Sempre tem alguma pessoa te observando e sempre vai vir, se você se dedica, se você se concentra naquilo, pode ter sempre alguém convidando você para um espaço melhor na sua vida. Então, o Campeonato Paulista, Campeonato Brasileiro, e uns torneios internacionais que na época do Monte Líbano viajava muito, a gente jogava pela América do Sul. Incentivo dos jogadores de Pinda jogarem em outros lugares fora do Brasil ou aqui fora de Pinda mesmo. Eu vejo que eu sei que não tem muito tempo de ir nas quadras para ver os jogos, mas a gente acompanha que tem bons jogadores e boas jogadoras de Pinda surgindo. E é lógico, isso depende muito do incentivo que a cidade, que a Secretaria de Esporte, que a iniciativa privada dá aos times, dá aos jogadores. Porque tem uma determinada época que quando atinge a faixa de 18, 19 anos, ou ele consegue um sustento através do esporte, uma faculdade, ou ele vai ter que parar e para trabalhar, para sustentar a família ou até a si próprio. Então, se isso acontecer, que já vem acontecendo, mas numa proporção média, não é nada de extraordinário, eu creio que teremos jogadores jogando em outros lugares. Eu tenho um filho que joga basquete, nasceu aqui, começou com as escolinhas comigo e tal, e hoje ele joga em São Paulo, joga no Espéria. E a gente acompanha, sabe que tem alguns jogadores em Pinda que têm esse potencial. Inclusive, o time nosso, o meu time, Abdala Basquetebol, eu venho buscando algumas parcerias com alguns clubes em São Paulo, que a gente tem bastante amizade, para justamente isso. À medida que vai surgindo algum talento, se ele quiser, a gente encaminha para fazer um teste, para levar em algum outro clube que tem no momento, que tem uma estrutura melhor que a de Pinda, que ele possa alcançar voos maiores na carreira de jogador. Esse ano ainda está meio no começo, assim, então não teve ainda muitos campeonatos. Mas ano passado, na sua opinião, qual jogador assim mais se destacou entre os campeonatos? Desde Praia Grande, nos abertos, Federação, Paulista? O campeonato que tem maior destaque é os jogos regionais. E nos jogos regionais, que ano passado foi em Ubatuba, são várias categorias, né? Tem sub-21, tem adulto. Então você consegue ver algumas pessoas de Pinda, alguns jogadores, inclusive. A gente tem ouvido bastante aí que você é uma menina que joga basquete, se dedica bastante, tem um futuro aí para ser uma jogadora, né? E está estudando também, conciliando o basquete com o estudo. Então a gente escuta alguma coisa, tem alguns jogadores em Pinda que estão evoluindo, como tem alguns garotos que estão vindo de fora para se juntar aos jogadores nossos, que isso é muito bom, esse intercâmbio. Né? Você não pode ficar só com jogadores locais. Lógico, tem que ter, mas você tem que trazer pessoas melhores de fora
que vão fazer com que os de Pinda se esforcem mais para chegar no mesmo nível. Então, a região aqui está meio carente de campeonato de alto nível, né? A região do Vale do Paraíba ela é bem fraca no que diz respeito a clubes. Então, até o basquete feminino, que é a sua modalidade, eu sei que está jogando uma liga de Iracemápolis, que é uma liga mais forte. Então, eu apoio isso aí, eu acho que é certo, tem que jogar mesmo campeonatos mais fortes para que você evolua, né? Não adianta você ficar colocando um pano na frente, se iludindo que está tudo bem, não. Você tem que se treinar e se autoavaliar com os melhores de outras regiões, né? De outros campeonatos, isso aí é importante. Primeiramente, bom dia, Gudal. Então, eu gostaria de saber, como você disse sobre intercâmbio, gostaria de saber se você já teve a oportunidade de ir para outro país, tanto quanto acompanhar, quanto como participar de um jogo tipo de intercâmbio em outro país. Convite para jogar em vários lugares, né? Então a gente jogou na Argentina, no Uruguai, então ficava mais a nível de América do Sul. Então, como jogador, eu tive esse intercâmbio. Agora, hoje a gente não... O Abdala Basquete, o meu trabalho que eu desenvolvo com a escolinha, é um clube que futuramente vai tá se concretizando para mexer com todas as modalidades. E o que eu vou fazer com isso? É isso que você falou. Eu vou buscar futuramente intercâmbio com equipes de basquete, equipes de futebol, equipes de vôlei. Futuramente, se Deus quiser, eu vou estar proporcionando isso. E aí eu vou estar desenvolvendo esse trabalho com a garotada que vai estar comigo e a gente vai estar colocando eles no ponto para que façam um teste em uma equipe em São Paulo, no Rio, que seja, num lugar que tenha uma estrutura para a gente estar podendo proporcionar ao garoto que ele tenha uma evolução no esporte, né? Lógico, se tiver na cidade aqui na época, se tiver uma condição boa, lógico, tem que ficar na cidade e defender a cidade. Mas se não tiver e ele tiver potencial, a gente tem que procurar sempre o melhor para o aluno, para o atleta, porque ele merece, ele tem que crescer na vida e você não pode ficar limitado a coisas pequenas. Você tem que pensar, lógico, com moderação, sempre aliado ao estudo, você tem que pensar em crescer, sempre. Locomotiva vai chegando ao fim. Quero agradecer ao professor Abdala, tá certo? De basquete, muito obrigado pela companhia e pela presença e entrevista no Locomotiva. Eu que agradeço, é de grande louvor o convite, eu agradeço muito. E está podendo falar com a criançada nessa faixa etária e está passando algumas coisas. E quero deixar uma mensagem para eles que qualquer esporte que eles escolham fazer ou que estão fazendo, nunca deixem de estar associados sempre ao estudo. Boas notas representam muita coisa no futuro, lógico. Você tem que ter boas notas aqui agora na base para ter uma boa formação, para entrar numa formação acadêmica ou até para fazer um intercâmbio, tá? Continuem estudando, tirando notas boas, se aprofundem em línguas estrangeiras, né? O que vocês puderem fazer em inglês, espanhol, porque se vocês quiserem jogar basquete, futebol, vôlei, e um dia forem para jogar lá fora, vocês têm que chegar dominando a língua, senão vocês vão ficar meio excluídos. Isso é uma experiência que a gente tem com alguns amigos, e você que jogam, você tem que estar sabendo dominar a língua do país que você está, para você estar bem ambientado. E nunca largar o estudo de mão. Basquete, vôlei, futebol, futsal, natação, sempre atrelada ao estudo. Um grande beijo para vocês e até o próximo sábado, se Deus quiser, no Locomotiva.